E agora eu quero trabalhar essa dimensão de como foi a vida de Santa Teresinha nessa terra, aonde ela nos ensina como doutora da igreja. E a primeira coisa que ela nos ensina é uma vida de providência. Santa Teresinha é esta mulher que acreditou na providência de Deus de uma forma sobrenatural. Não nada diferente do Padre Wilton, que também foi um homem que nos ensinou a dar passos dentro da providência de Deus em tudo que nós fizermos nesta terra. A gente precisa acreditar que sempre tem alguém maior do que nós para governar tudo. E às vezes a gente fica tão focado em tanta coisa negativa que acontece na nossa vida, que a gente tira os olhos da providência. Não é uma providência de Deus ter um Padre Wilton na nossa vida? Mesmo você que não conheceu ele pessoalmente, você tem a graça de conhecer ele através de nós. Família Copiosa Redenção. Não é uma providência de Deus a igreja nos dar padres, nos dar bispos, nos dar um papa, nos dar santos, nos dar pessoas que realmente tiveram a coragem de desbravar um território onde do nada se constrói uma casa de retiro, do nada se constrói uma igreja, uma basílica, e assim a história vai prosseguindo. A gente não pode tirar os olhos daquilo que é a nossa essência. E o demônio hoje trabalhando essa dispersão, porque há uma dispersão do mundo muito grande, e por isso quem não sabe de onde veio, não sabe também para onde vai. Esta é a verdade. Se eu não sei que eu vim de uma família que se chama, minha mãe está aqui no meio de vocês, fica de pé aí, mãezinha, todo mundo conhece a senhora, essa é minha mãe, pode aplaudir ela merece, essa é minha mãe. Se a gente não sabe de onde que a gente veio, né? Se a gente não reconhece que eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, graças a Deus, meu pai vai chegar, vai estar aqui também, até amanhã ele está aqui. Tem irmãos, graças a Deus. Tem uma família. Se a gente não reconhece que quem foi a primeira catequista, quem foi que formou a irmã Zélia em primeira mão, foi os meus pais, foi a minha família. Então eu tenho um alicerce, eu não vim do nada, eu tenho uma história. E por isso toda história, ela não pode se perder no percurso do caminho, porque é uma história escrita com as mãos de Deus. Às vezes a gente fala assim, mas o que Deus estava pensando em me pôr justo nesta família? Eu tenho umas famílias que é complicadas, né? Que não é fácil. Eu, graças a Deus, tenho a graça de estar numa família abençoada por Deus. Minha família é uma bênção na minha vida, mas tem muitos que eu sei que foi sofrido. A gente conhece a história de pessoas que foi estrupada pelo pai, ou pelo vô, ou tem histórias duras, que não é fácil, que o pai abandonou, que o pai bebia, o pai batia na mãe, o pai batia nos filhos. Temos muitas histórias duras e não é fácil de lembrar dessas histórias, mas é a tua história. E cada um de nós, tem até uma música que a gente cantava muito antigamente, cada um de nós tem uma história, cada um de nós veio de um caminho, e hoje estamos aqui, diz a música. Cada um tem uma história diferente da outra. Se a gente fosse escutar a história de cada um aqui, não daria tempo, porque cada história tem. A história ela é marcada
pelas coisas bonitas, pelas coisas difíceis, pelas cruzes, pelas lágrimas, pelas dores, e assim vai ser a nossa vida nessa terra. Não se iluda. O caminho que o Padre Pedro falou hoje de manhã de confiança, esta confiança precisa crescer ainda um pouco mais dentro de nós. Uma confiança onde a gente vê, né, Soninha? A Soninha ontem falou assim: irmã Zélia, que histórico que eu já tive que superar de câncer na minha família. A Vera que superou um câncer, que está aqui. A Carolina que hoje está fazendo aniversário também de um nascimento novo na vida dela, descobriu uma leucemia. E assim, se a gente for escutar a história de cada um que pelo menos eu acompanho, eu digo para vocês, tem hora que a gente fala: meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir passar esse deserto agora? E quando a gente passa, eu fui visitar a Vera, ela estava lá fazendo tratamento de quimioterapia, sem cabelo, mas com uma confiança em Jesus, com os olhos fixos em Jesus Eucarístico. E é isso que nós precisamos. As dificuldades, elas não vão deixar de acontecer na nossa vida. Não pense você que você vai sair daqui: a irmã Zélia está fazendo 25 anos de profissão religiosa e agora tudo vai mudar. Não. O que muda é o jeito de eu enxergar a via cruz. A maturidade espiritual, ela faz eu enxergar a cruz não como uma maldição na minha vida, mas como uma bênção, como um sinal vivo do milagre de Deus, um Deus que permite eu passar pela via cruz, a via da dor, a via das lágrimas, a via da doença, a via até mesmo quantas mulheres, quantos homens também, a via de uma traição, mas há um caminho de superação, há um sonho de Deus escondido, e eu quero que você saiba: tudo que tinha para acontecer, aconteceu. Nada fora de ordem. O difícil é fazer a leitura com os olhos do Espírito Santo, enxergar além, como diz a música do Frei Gilson. O difícil é você estar hoje aqui, receber um diagnóstico de uma doença que não é tão bom, e você ter os olhos além, enxergar além. E aí você tem que dizer a frase que Santa Teresinha tanto viveu na vida dela: se ele quer isso, eu também quero. Um dia perguntaram para Santa Teresinha: Santa Teresinha, você quer viver ou você quer morrer? Ela disse para aquela pessoa: eu não quero nem uma coisa e nem outra, só quero a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que eu fique nessa terra por muito tempo, eu quero. Mas se a vontade de Deus é que eu vá logo, também eu quero. É fácil dizer isso, gente? Não é. A gente até diz que a gente quer ir para o céu, mas espera um pouquinho, Jesus. Dá mais um tempo de eu ver os meus filhos crescer, os meus netos, meus bisnetos. No fundo, a gente não tem medo de envelhecer, mas a gente tem medo de morrer. E esta é a verdade do cristão. A gente tem medo da morte. Por que a gente tem medo da morte? Porque é um mistério. Porque no fundo, a gente não sabe se a gente vai morrer e já vai direto para o céu. No fundo, há um medo de Deus ainda, pelo julgamento dele, não nos achar apto para a eternidade e ainda nos colocar no lugar, e ainda se é o purgatório, está ótimo, você vai sofrer, vai queimar, vai, sei lá como é que é o purgatório, mas vai ficar um tempo, mas é uma certeza, sabe aquela certeza? De céu. É igual quando você passa no vestibular
e você não é chamado de imediato. Precisa esperar um pouquinho, mas você tem certeza que você passou. Você passou lá em 4º lugar, em 6º, em 9º, mas ainda há uma chance, porque se alguém desistir, você ainda consegue entrar naquela faculdade. Mas você passou, não importa a posição que você passou. Eu lembro quando eu passei no vestibular, primeiro eu passei para biologia, só depois eu fui para farmácia e bioquímica. Então eu passei, eu nunca esqueço, em 30º lugar. Mas o importante para mim é que eu tinha passado. Era 40 vagas e muitos não passaram. Eu passei, não importa a posição, o importante é que eu estava dentro da faculdade. E é uma alegria como se você tivesse passado em primeiro lugar. Então, essa alegria, ela invade o coração de quem realmente sabe o que está fazendo dentro da vontade de Deus. Quando a gente sabe que a gente está dentro desta vontade de Deus, não precisamos mais ter medo de nada. O grande problema do medo é porque nós estamos ainda longe daquele que é o Deus da nossa vida. Nós não temos ainda convicção verdadeira do que nós queremos. Eu lembro quando eu visitei o Padre Wilton, antes de viajar para os Estados Unidos, e eu viajei assim, com esta visita, porque foi a última visita que eu fiz para o Padre Wilton, e ele não tinha nem forças assim direito de abraçar, ele estava acamado, mas ele adquiriu uma força. A Marcinha, que está por aí na livraria, ela até registrou esse momento para mim. Ele me abraçou com uma força assim, que eu não sei de onde saiu aquela força, que ele não desgrudava mais de mim. Aquele foi o último abraço dele. É como se ele já soubesse que agora, depois dessa viagem, a gente só vai se abraçar no céu. E foi tão incrível, porque ele olhou para mim. O Padre Wilton sempre foi muito silencioso, e nesta hora ele estava muito silencioso. E eu disse para ele assim: Padre, não tenhas medo de mais nada. Eu quero dizer para o Senhor que o Senhor, tudo que o Senhor tinha que fazer, o Senhor já fez. Agora é a nossa vez de prosseguir o caminho. Aquilo que precisa ser feito não pertence mais ao Senhor, pertence a nós, irmãs, padres, família, copiosa redenção, leigos, pertence a nós. E ele tinha me pedido muitas vezes para eu nunca abandonar o povo. Era um legado que ele estava me passando para eu não abandonar vocês, o povo. Padre Wilton foi o padre do povo. Ele pregou para muitas religiosas, para muitos padres, mas ele era o padre do povo. Ele era capaz de sair daqui e até Presidente Prudente, ficar lá na casa de uma família o tempo que fosse necessário. Depois ele retornava, ou só passar, dar uma bênção e voltar embora. Então o Padre Wilton era esse homem do povo, e ele me falava muito: filha, você promete que você não vai abandonar a missão e nem o povo? Me fez prometer isso muitas vezes. E eu disse para ele: Padre, enquanto eu tiver vida, força, o senhor pode saber que o seu legado de pregar os retiros de silêncio, retiro para o povo, de acolher o povo, enquanto eu tiver força e saúde, eu prosseguirei o teu caminho. E ele então, eu falei para ele assim: Padre, eu só quero agradecer, porque eu sou o que sou, porque em primeiro lugar eu agradeço a minha família. Foi meu primeiro berço, minha primeira igreja formativa, meu primeiro solo, alicerce, foram meus pais, minha família. Mas depois foi o Senhor, a família da copiosa redenção. Então eu não tenho como esquecer, e minha forma de render gratidão sempre vai ser essa, uma gratidão eterna, de fazer com que o céu se estabeleça dentro de mim, que eu todos os dias acorde com a graça de verdadeiramente ser santa,
santa para a igreja, santa para a copiosa redenção, e levar esse teu legado para a frente. E ele chorou, derramou lágrimas assim, derramou lágrimas. Falei muita coisa naquele dia que eu não me lembro agora. Foi embora para os Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiz um percurso de viagem, fui para o Canadá, foi a viagem que eu fui assim, fui para o Canadá, fui para Miami, fui para Carolina do Sul, do Norte, não me lembro agora, fui para vários cantos diferentes. Cheguei lá na casa da Isabel para vir embora, porque eu saía de Nova York. Naquela noite, eu e o Rafael fazemos a novena, o terço pelas almas, que foi outra coisa que o Padre Hilton me deu de presente, rezar pelas almas. Então, quando ele já não tinha mais força de rezar a ladainha na segunda-feira, eu assumi de rezar um terço pelas almas. Ele fazia a missa e rezava a ladainha. Como eu não sou padre, então faço o terço e rezo toda meia-noite. Quando eu não faço, o Rafael faz, porque a gente fez esse compromisso junto. A gente reza pelo meu canal do Instagram, ou pelo canal do Instagram do Rafael. A gente reza a ladainha pelas almas do purgatório, um terço. Rezamos, eu senti vontade de rezar muito pelo Padre Hilton. Rezamos pelo Padre Hilton. E eu estava muito cansada da missão. Então eu falei, eu vou dormir, porque eu preciso acordar cedo para viajar. Eu já viajava na segunda mesmo, dia das almas, dedicado às almas, é a segunda-feira. Só que a hora que eu fui dormir, Deus falou para mim assim: eu quero que você reze antes de você dormir os 40 dias que eu estava fazendo o livro, o meu livro de 40 dias pelo Padre Hilton. E eu falei para Deus, eu preciso rezar, porque tudo que eu faço com este livro, no 20º dia, ou no 21º, segundo dia, no máximo no terceiro, eu tenho uma resposta de Deus sempre. Esse meu livro, eu falo assim, se ele serviu só para me evangelizar, para me ensinar a rezar, já valeu a pena, porque é um livro muito forte, muito poderoso. E eu falei, eu quero dar de presente esta oração para o meu fundador, que está lá, naquela UTI ou naquele hospital sofrendo. Eu quero aliviar um pouquinho a dor dele rezando esta oração do Êxodo, do Pai Nosso, dos 40 Pai Nosso. E é um livro que o Padre Hilton também fez a apresentação. E na época eu lembro que ele ficou muito feliz com o lançamento desse livro, muito feliz. Ele agradeceu muito e disse que muitas pessoas seriam libertadas na força daquele livro, porque é a força da palavra. Fazendo, então, eu falei assim, vou fazer. E era o 20º dia. Rezei esse 20º dia pelo Padre Hilton. Fui dormir, mas com uma paz que me envolveu, uma paz tão grande. Dormi. Quando eu acordo, um recado do Padre Pedro, ele que me mandou o recado. Ele falou assim: você está vindo, ele pensou que eu já soubesse, você está vindo para o velório do Padre Hilton? Eu olhei, velório do Padre Hilton. Menina, olha, parece assim que não era verdade. Sabe quando você sente algo assim tão estranho, como ele disse, tão esquisito, você fica tão fora de trilho? Eu fiquei como aquela barata tonta mesmo, sem rumo. Não sabia se eu arrumava minha mala, não sabia se eu ligava para a congregação, não sabia o que eu fazia. Daí eu perguntei que horas que ele faleceu. E lá nos Estados Unidos, a diferença de horas que eu estava fazendo o livro era exatamente, eu rezei o livro inteiro na hora da agonia dele mais profunda, e na hora que ele deu o último suspiro foi a hora que eu terminei o livro. E por isso que eu senti uma paz imensa e fui dormir. Eu participei da morte do Padre Hilton rezando. Olha a ligação que a gente tinha, que era tão forte. E uma psicóloga uma vez, ela disse assim para mim: a união entre você e o Padre Hilton é tão do céu, que quando ele morrer, você de alguma forma, você pode estar em qualquer canto do mundo, você vai participar da morte dele, e depois você vai me contar
de que forma que você participou da morte dele. E foi desta forma, rezando. E eu quero dizer para vocês que é esta confiança que a gente precisa ter em Deus, porque eu tive um sonho com o Padre Wilton, que eu estava nos Estados Unidos, bem antes dele morrer, que eu estava nos Estados Unidos pregando, e o Padre Wilton chegava de boina. Foi tão real que eu lembro certinho do sonho. Ele chegou de boina e era mais novo, feliz da vida, sorrindo. Eu olhei e falei: padre, o que você está fazendo aqui? O senhor não devia, o senhor não estava no hospital, doente? Ele falou: não, minha filha, agora eu estou curado, e agora onde você for de hoje por diante, eu estarei com você, em todos os retiros. Então, tenho certeza que o Padre Wilton está em todos os retiros por causa desse sonho. E quando ele morreu, eu estava nos Estados Unidos. O sonho realmente foi um sonho profético. Então, o Padre Wilton, depois desse sonho, eu sonho muito com ele. Ele me fala tanta coisa em sonho, vocês não têm noção. Essa semana eu sonhei com ele. Essa semana, tem 2 dias, eu sonhei com ele. E o Padre Wilton está sempre comigo, trabalhando a missão. Eu, Amanda, de uma das missões que nós fomos, a Amanda saiu daqui, mas a gente viveu uma experiência muito forte da presença do Padre Wilton. Não só eu, como elas também viveram nesse retiro. Então a gente tem vivenciado, e é esta amizade que Deus quer com aqueles que já se foram. Deus quer que a gente tenha uma amizade mística, profunda, e uma amizade cheia do Espírito Santo. O Padre Pedro hoje me contou para vocês da morte do meu sobrinho, Luan Felipe. Eu estava pregando no final de semana passado lá em Congonhas. A Sandra e o Ruiter estão aqui nesse retiro, o primeiro retiro de Santa Terezinha lá. E nós, então eu e Amanda pregamos esse retiro em Congonhas. E eu tive a graça de receber a Ana Paula, uma menina que recebeu um milagre de Deus. Ela foi contar esse testemunho, tenho também o vídeo dela gravado. E ela disse assim: o calvário da tua irmã, a dor de todos vocês, gerou uma grande Páscoa na minha vida. Ela então, quando ela escutou o meu testemunho do Luan Felipe, ela não podia engravidar, porque ela não ovulava, e não ovula até hoje. Esse que é o milagre maior. Ela nunca ovulou e continua não ovulando. E ela então pediu para mim uma foto. Eu levava as fotinhas do Luan Felipe, e ela pediu uma foto do Luan Felipe, e eu dei na mão dela. E ela começou a rezar com o Luan. E disse assim: olha, Luan, você está no céu, face a face com Deus, porque o Luan é um menino santo, morreu com 3 anos e 8 meses, sem nenhum pecado, batizado, menino de Deus. Não tenho dúvida que ele foi direto para o céu, está face a face com Deus. Então ela disse assim: Luan Felipe, se você me conceder a graça de ser mãe, se você rezar junto a Jesus e Nossa Senhora e me conceder a graça de ser mãe, eu prometo, se eu tiver um menino, eu ponho o teu nome. E ela ficou grávida, e ficou grávida de um menino, e hoje ela foi lá levar o Luan Felipe para mim conhecer. E ela disse para mim: não só o Luan Felipe teu fez esse milagre, como fez outros milagres na minha casa, da minha vida. Eu tinha um processo de nulidade que não conseguia sair, saiu. Tudo desenrolou na minha vida. E hoje ela diz: tudo que eu preciso é coisa material, eu vou lá e falo com o Luan Felipe, ele resolve. O que é isso? Confiança. Como tudo que eu preciso, eu falo, vou lá, converso com o Padre Wilton, e tive a graça já antecipada de ganhar meu presente em 25 anos, porque a Madre Tânia me deu, essa semana foi a semana das homenagens, começou na segunda-feira a TV me pegou de surpresa lá, passou todos os vídeos da minha família falando, foi uma choradeira, chorei um monte,
Então começou por aí, vai passar o programa amanhã, não, segunda-feira às 16h30, vocês vão poder assistir o que a TV fez comigo. Mas foi uma surpresa assim, que eu vou dizer para você, eu fiquei sem ação, sem fala, sem nada, mas começou na segunda. Depois a minha comunidade reuniu, toda a minha comunidade, e me deu um presente imenso. Me deu aquelas orquídeas que está nos pés de Nossa Senhora, e me deu o presente maior. Cada uma falou uma palavra maravilhosa que entrou no meu coração e vai permanecer para sempre. A minha comunidade é uma bênção na minha vida. Eu louvo a Deus todo dia pela comunidade que eu tenho das irmãs, porque é uma bênção, uma bênção morar com a madre, uma bênção morar com as irmãs que moram comigo. E quem já foi na minha casa sabe que a minha casa é grande, tem muitas irmãs, e a minha casa é uma bênção. E nesta casa é tão abençoada que tem uma fonte milagrosa que o Padre Uto deixou como herança de Nossa Senhora das Dores no tempo da pandemia, que quem tomasse daquela água receberia curas e milagre. Então é uma água milagrosa. O fundador lançou esta grande bênção sobre aquele lugar. Mas a madre me trouxe um presente já antecipado, que ela me trouxe um quadro igual a esse, com a foto do Padre Wilton. E eu fiquei muito emocionada, porque ela nem sabia que eu tinha sonhado com o Padre Wilton naquela noite, e ela trouxe exatamente a foto do fundador, como se entregasse para mim dizendo assim: ele está presente o tempo inteiro, ele vai estar com você nesses 25 anos, como esteve em todos os meus aniversários dentro da Copiosa. Foi ele que celebrou a missa, foi ele que esteve presente nos meus momentos mais importantes da minha vida dentro da Copiosa. Quem estava lá era o Padre Wilton. Então, o Padre Wilton é esta providência de Deus para a minha vida, mas também para a tua vida, para a tua casa. E não deixa de ir até o túmulo dele, que ele está aqui, e falar com ele, pedir as graças que você precisa. Fale com ele, diga para ele: olha, Padre Wilton, eu vim aqui, vou rezar essa salve rainha pela tua alma, mas interceda pelos meus pedidos. Eu não tenho dúvida, assim como ele era incansável de atender, de escutar, de abençoar, ele vai continuar rezando também. E ele era muito apaixonado por Santa Teresinha, apaixonado, tão apaixonado, que esse livro que vocês vão ler, esse livro eu conto a história exatamente desta imagem de Santa Teresinha, porque foi a imagem que o Padre Wilton me deu de presente no dia que eu fui transferida para Rondonópolis. E ele disse: Santa Teresinha vai com você, pega aquela imagem, filha, e leva contigo. E esta imagem, todos que tiram Santa Teresinha aqui, ela está presente, porque Santa Teresinha do Menino Jesus, através do Padre Wilton, foi a providência da minha vida. Esta fundação dos missionários de Santa Teresinha. E eu digo para vocês que isso daqui também é fruto dos meus 3 meses que eu pedi de presente para a congregação. Parar 3 meses da minha vida, eu parei, por mais que vocês não perceberam, mas eu fiquei sem as redes sociais, eu fiquei totalmente isolada do povo. E a Ana e o Roberto, que vieram dos Estados Unidos, que estão aqui, que foi a casa que me acolheu lá nos Estados Unidos, fiquei 3 meses na casa deles, são testemunho do que eu estou falando para vocês. Eu fiquei 3 meses isolada de qualquer pessoa que eu conheço, de qualquer, coisa que pudesse me desviar. E isso é fruto dos 3 meses, como o livro do Maná é fruto dos 3 meses que eu parei, como o livro que ainda vai ser lançado dos empresários é fruto dos 3 meses. Eu pedi para a Copiosa Redenção este presente. Faz 30 anos que eu viajo pregando retiro. Então eu pedi 3 meses para me parar minha vida, para eu poder fazer alguns cursos que eu queria fazer, mas fazer também
um caminho diferenciado, aonde eu pudesse também fazer um tempo mais de jejum, mais de penitência, mais de oração, mais de intimidade com Jesus. E digo para vocês, como é maravilhoso a gente investir o tempo da gente naquele que tudo é e que tudo pode nos dar, que é Jesus, o Nazareno. Então, esta escola eu devo muito ao meu fundador, Padre Wilton Moraes Lopes, porque ele me deu de presente esse caminho com os missionários de Santa Teresinha, que está crescendo a cada dia. A gente pregou o primeiro retiro em Congonhas, Minas Gerais, tinha quase 1000 pessoas. Pregamos em Dracena, tinha mais ou menos 1000 pessoas. Pregamos este ano em Presidente Prudente, que é um retiro já, vai ser o 21º ano que vem, graças a essas duas mulheres que estão aqui, porque elas são as primeiras, a Vera e a Soninha, que não teve medo de aventurar a vida com a irmã Zélia, que hoje o retiro existe, e fico muito feliz porque já vai ser o 21º, é um retiro fechado para 500 pessoas. A gente não quis mudar o lugar, como aqui também a gente não quis mudar o lugar, e aqui também a gente sempre tem essa média de 500 pessoas, para não ser mais do que isso, para não perder a mística, a força que Deus nos deu. Eu fico tão feliz porque o ano que vem, o padre da paróquia Nossa Senhora do Carmo ligou e disse: irmã, está reformando a igreja e a gente vai ter que mudar a data do retiro de Santa Teresinha. E eu disse: padre, sem problema nenhum, se o senhor também quiser, a gente pode escolher outra cidade, outro lugar, até porque hoje a gente já tem também em Dracena, já temos, outros lugares, Rondonópolis, tantos lugares que tem os missionários de Santa Teresinha, até porque começou tudo com Rondonópolis. Ele disse: não, você não entendeu, não quero que mude de lugar, eu quero que mude de data. Nós temos que achar uma data. E aí, na minha agenda, na dele, tudo é difícil, imagina, achar uma data. E aí eu falei: padre, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se os irmãos, porque nós temos a data aqui, do dia 10, 11 e 12 de abril, se eles mudam para março, e nós fazemos em abril. Ficou tudo certo. O padre Chuviano na hora aceitou, disse que estava tudo ok. Retiro aqui na chácara vai ser em segundo final de semana de março, esse retiro aberto que a gente prega para vocês. E o retiro de Santa Teresinha ficou na data do dia 10, 11 e 12 de março do ano que vem. E olha, eu digo para vocês, é ou não é providência de Deus que é na festa da misericórdia? Abril, 10, 11 e 12 de abril, festa da misericórdia. Ela é a intercessora, ela nos dá uma aula sobre a misericórdia. Então, tudo conforme o coração de Deus. Às vezes a gente não consegue entender as coisas na hora, mas depois que passa, a gente entende que a via de Deus é esta. Então, não queira mudar nada, tudo tem mão de Deus, toque de Deus, ação de Deus. Não cabe no nosso percurso o porquê, mas para quê? E Deus vai dando como uma ação, um movimento do céu, a compreensão de compreender as coisas. Por exemplo, desta última peregrinação, que vocês não estavam comigo, é uma pena. Espero que o próximo ano que vai ter para a Polônia e depois os santuários marianos, que vocês vão com a gente. O Dom, que vai estar aqui com a gente hoje, Dom Adalberto, eu digo para vocês, ter ele como bispo numa peregrinação é um presente do Espírito Santo. E por isso, 2027,
Vai ser os 60 anos da renovação carismática católica, lá em Jerusalém, com a graça de Deus. E nós vamos levar muitas caravanas daqui. Vocês já podem até ir pagando a passagem, desde agora, para ir para Israel. Vai ser uma bênção essa peregrinação. Vai estar todos os pregadores do Brasil lá, graças a Deus. E eu digo para vocês, o Dom Adalberto já assumiu de ir nessa peregrinação conosco. Olha que bênção de Deus ter um bispo numa peregrinação. Então, nessa última peregrinação para o México, e eu escolhi o México também como uma preparação para os meus 25 anos, porque Nossa Senhora de Guadalupe, ela tem sempre um jeito de nos formar com a simplicidade, a beleza dela, que não tem igual. Então, eu encerro a viagem do México com a cidade de Cancún. Para todo mundo que fala Cancún, as pessoas dizem, mas lá é um lugar muito pagão, só vai gente, né, que tem muito dinheiro. Eu encerro com Cancún porque, primeiro, que você merece conhecer Cancún. Segundo, porque você merece descansar. E porque você é filho do rei. Então, o mesmo direito que todo mundo tem, você também tem. Então, eu sempre penso no melhor para marcar a tua vida. Como o Dom Adalberto disse, se não fosse assim, eu nunca conheceria Cancún. Então, a gente precisa também pensar e sonhar grande. Então, tinha algumas pessoas na peregrinação que começaram a questionar. Ah, mas a gente devia ficar aqui em Guadalupe? Por que ir para Cancún? Fazer o que em Cancún? Eu só fico quieta, porque eu acho conforme o Espírito Santo. E eu sei que no final tudo dá certo. Quando a gente chegou em Cancún, todo mundo descansou, já amou, né? Porque quem não gosta de coisa bonita? Quem não gosta de ficar no hotel bom? Quem não gosta de uma praia bonita? Quem não gosta de contemplar o pôr do sol, nascer do sol? Então eles já estavam todos felizes, porque o ser humano se adapta com coisa boa muito rápido, né? Eles reclamam até chegar no lugar, mas quando a coisa é boa, comida é boa, tudo é bom, todo mundo se adapta rápido e daí já acabou a reclamação. Mas no dia seguinte, a obra de Maria, que é uma bênção, nós organizamos deles irem conhecer o santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E eu digo para vocês já foram em muitos santuários de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, mas o dia que vocês forem neste, lá em Cancún, vocês vão ter a sensação que todo o grupo teve, não querer mais sair do dentro do santuário. Pensa num lugar que Deus fez, aonde você entra e o lugar, ele te leva a uma espiritualidade tão profunda que você fica tão impactado com tanta beleza, tanta presença de Deus, que você não quer mais sair daquele lugar. Conclusão, todo mundo no dia seguinte, a maioria do grupo que ia para a praia, sabe para onde que foram? O santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E Deus é tão bom que nos colocou na frente colocou o hotel na frente de uma igreja que tem adoração 24 horas. Às vezes a gente olha e nós fazemos uma dinâmica com o humano. Deus é divino e Deus quer nos surpreender o tempo inteiro. O que precisa? Abertura de coração, crer na providência dele. Por isso que agora pegue comigo a palavra de Deus de Mateus capítulo 6, versículo 25, e esta palavra que Deus quer que nós vivemos nesses tempos tão difíceis, aonde a gente olha com o olhar humano, mas Deus quer nos dar um olhar divino. A Irma falava do maná, e é este maná que nós precisamos trazer para a nossa vida, o maná da confiança em Deus, o maná de crer que quem está à frente do nosso país é maior do que homens, quem está à frente da nossa casa
é maior do que a alimentação da nossa família. Quem está à frente do nosso barco é Jesus, o filho de Davi. E se Ele está à frente, parece que Ele não está entendendo e vendo nada, só parece, porque Deus tem um tempo para agir, e Ele age no tempo dEle, na hora dEle. Mas quando Deus põe a mão, tudo que é pedra, tudo que é infértil, tudo que não presta, Ele transforma em diamante. Como diz o Padre Pedro hoje, Deus tem habilidade para transformar algo ruim em algo bom. É a habilidade de Deus. Então, olha essa palavra. Portanto, eis o que vos digo. O que Deus está dizendo? Fale bem forte. Mais forte. Ele está dizendo para você agora, que está com essa dívida altíssima para pagar, que está aí desempregado, que está lutando para ter um filho e não consegue uma gravidez, que está lutando para pagar uma viagem de peregrinação para ir com a irmã Zélia ou com o Frei Gilson, não sei com quem que você quer ir, e não consegue. Deus está falando agora com você, e Ele não é mentiroso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, não recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Ontem aconteceu um fato tão lindo. Eu estava lá na frente de Nossa Senhora, e de repente chegou todos os periquitos naquela árvore, coisa mais linda do mundo, cantando. E eu olhei para Jesus, eu falei: ô Jesus, que presente que o Senhor me deu, que sinal da tua presença. Os passarinhos sempre estão falando comigo, com a minha mãe também. Minha mãe ama passarinho. Um dia eu saí da minha casa, vim embora, de repente a minha mãe liga: minha filha, aconteceu um milagre aqui nessa casa. Veio um passarinho do nada. Como que chama o passarinho, mãe? Periquitinho. Veio, não tinha como ele entrar na gaiola, gente. Não tinha. A minha mãe viu ele dentro da gaiola, todo azulzinho, da cor do hábito, do meu hábito, da cor de Nossa Senhora. O passarinho está lá até hoje, né, mãe? Como prova do sinal de milagre. Sinais de Deus, da providência de Deus. Como não fazer uma leitura que aquele passarinho foi enviado pelo Espírito Santo para a gente olhar para ele todo dia e saber: Deus está com teus pais, Deus cuida da tua família, cuida dos meus, que eu estarei cuidando dos seus. Veja, olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, não tem conta para pagar, né? As aves estão lá cantando. E olha o que Deus diz: e vosso Pai Celeste as alimenta. Agora Deus faz um chamado para nós bem forte: não valeis vós muito mais do que elas? Veja, se Deus não descuida dos pássaros, não descuida daquilo que é uma natureza, você acha que Deus vai descuidar de você? Eu sempre faço memória para as pessoas daquela palavra que Deus diz: quando você doa um copo de água para alguém, não vai cair no esquecimento de Deus. Imagina quando você doa mais coisas. Eu não tenho dúvida, e eu falei isso para Carolina, porque foi o que Deus me revelou no dia que ela estava passando por esse caminho de cruz. Eu falei: Carolina, eu não tenho dúvida que o Padre Wilton, quando ele entrou no céu, o Padre Wilton
recebia muito de vocês, recebia muito, recebia dinheiro, recebia oração, recebia a providência de material para construir isso aqui. Eu sei o quanto que esta família da Carolina já ajudou esta chácara Copiosa, a família da Copiosa, e eu disse para ela, por causa desta tua atitude, da atitude da tua família, eu creio que o Padre Uto está rezando agora no céu pela tua cura, pela tua libertação. Não cai no esquecimento de Deus um copo doado com amor. Imagina quando você tira de você um dinheiro, ou tira uma ajuda, talvez que você nem poderia, para ajudar a obra de Deus, não cairá no esquecimento de Deus. Esse retiro que vocês pagaram não cairá. Quando as meninas me falaram da festa do dia 8, eu disse, esta festa, o Padre Uto me ensinou muito a viver da providência, e nós vamos acreditar na providência, que Deus vai mandar batata, vai mandar, porque precisamos de comida, né? A gente celebrava, a gente sempre celebrou na Copiosa Redenção, por causa do meu fundador, com comida, e eu ainda sou mais ousada ainda, porque eu não quero qualquer comida, como eu amo churrasco, eu quero churrasco para todo mundo. Então, e a carne não está nada barato, mas eu preciso confiar. Os meus 3 meses foi isso. Deus, manda benfeitores para mandar batata, carne. Graças a Deus, esse é o maior presente que eu posso receber, é todo mundo comer bem. Tem presente melhor do que isso? Não tem. Se vocês saírem daqui e falar, eu comi bem nesse retiro, porque esse retiro também é a providência do que vocês estão pagando, do que vocês estão ajudando, é a providência de Deus acontecendo todo momento, todo instante nesta chácara. Então, o Padre Wilton, ele ia no mercado, ele comprava a melhor comida no retiro, porque ele dizia, os meus filhos merecem o melhor. Padre, mas essa lata podia ser mais barata? Não, tem que ser esta. Ele me ensinou a ser assim. Eu sou filha dele de verdade. A mesma coisa, meu pai, minha mãe sempre ensinou a gente a comer bem. Meu pai dizia assim, filha, pode ser que não temos dinheiro para comprar uma roupa nova, mas a comida tem que comer boa, porque se você comer bem, você vai ter boa saúde. Então, a gente precisa entender, essa providência, ela vem através de vocês. Nós, Copiosa Redenção, estamos rezando já há muito tempo por cada um que vai vir. E eu digo para vocês, todo mundo está preocupado, quem que vai vir dia 8? Eu não estou. Só vai vir para o dia 8 os convidados bem íntimos de Nossa Senhora. Quem é para estar, vai estar. Quem não é para estar, Deus sabe. Está entendendo? Eu vivo da providência. O meu fundador me ensinou a viver da providência. Foi todo mundo convidado. Ninguém pode dizer, não recebi um convite. Eu convidei em rede nacional. Eu convidei do meu Instagram, vocês vão lá, tem convite, tem um link, tem telefone da Daniele para entrar em contato. Quem não fez essa parte de dar atenção, eu não posso fazer mais nada, porque eu conheço muita gente, eu não tenho como convidar cada um pessoalmente. E nas minhas festas é assim, viu, gente? Eu quero que vocês aprendam, todo mundo é convidado, só precisa ser esperto para ligar antes e dizer, eu vou, para a gente fazer comida, para não chegar na última hora, faltar comida. Então, meu aniversário, festa de 25 anos, tudo que eu faço, vocês estão sempre convidados. Vocês entenderam bem isso? É só vir, pegar um ônibus, pegar um carro. E essas estradas agora foi a providência, né? O treino da santidade, porque resolveram consertar as estradas tudo antes da minha festa, para fazer vocês já penitenciar no caminho, fazer um ato de sacrifício e de louvor, agradecendo o Senhor, porque tudo que tem sacrifício tem bênção. Até eu, para vir da minha casa aqui, levei 1h30. Onde já se viu isso? Porque Deus sabe de todas as coisas. O que Deus está falando?
Deus está falando que a providência de Deus não vai cair no esquecimento jamais. Aquilo que você faz em vida, meu filho, fica registrado no coração de Deus. Não cai, se você fez por Deus, não cairá no esquecimento de Deus. Agora, se você fez pelo humano, a gente esquece, né? Eu posso esquecer, mas Deus não. O que ele continua dizendo? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançado ao fogo. Quanto mais vós, olha que chamada de atenção, quanto mais vós, o que ele diz? Homens de pouca fé, mulher de pouca fé. A gente fica aí no mundo da internet e vendo só coisa que não presta. Por isso que eu digo, aprenda a carregar a Bíblia e ver o que presta, o que te motiva, o que faz você pensar positivo. Ai, irmã, mas a gente também tem que ter o pé no chão, não é verdade? A senhora não acha que a situação do nosso país está muito complicada? Achar, eu acho. Só que eu confio naquela que é a padroeira desse país, que é Nossa Senhora Aparecida. E quando ela trabalha junto com o filho dela, minha filha, tem para ninguém não. Vamos passar pela Via Cruz? Se tivermos que passar, vamos. Mas os escolhidos de Deus, os fortalecidos pelo soberano poder de Deus, esses serão guardados. Nenhum mal atingirá eles, nenhum flagelo chegará até eles. E eu digo isso com convicção da palavra de Deus. Está aqui, que comeremos, Senhor. Ele está dizendo que Ele dá um jeito, nem que for um jeito da gente ficar em jejum, bebendo água benta, mas Ele vai dar, e a gente vai ter força. Veja, não vos aflinjais nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Olha o que ele está falando, são os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessita de tudo isso. E agora vem o caminho para a gente ter prosperidade na vida, para não faltar nada, nem material, nem espiritual. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas por em acréscimo. Não vos preocupeis pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. A gente vive isso? A gente está aqui já preocupado, como que vai ser agora? Gastei esse dinheiro e agora vai me faltar para pagar a conta da luz, da água. Não, você tem que viver o agora, minha filha. Você veio aqui para viver o de agora. O que vai acontecer amanhã é outro dia. Talvez você nem viva amanhã, tem que deixar as contas para os outros pagar. E aí? Não é preocupação tua agora. Então, o que é a providência de Deus de fato? O que é acreditar na providência de Deus sem vacilar? Veja, a providência é a certeza de que Deus cuida de nós em tudo, no que é grande e no que parece pequeno. É a confiança firme de que nada escapa ao olhar amoroso de Deus e que Ele conduz todas as circunstâncias para o nosso bem. O que está lá em 1 Pedro 5,7? Lançai sobre Ele todas as vossas preocupações, porque Ele cuida de vós. Viver a providência não é esperar milagres passivamente, é cooperar com Deus,
confiando que Ele nunca abandona seus filhos. Quando o Padre Wilton me transferiu para Rondonópolis, eu chorei muito na presença de Jesus, porque eu não gosto de calor. Já estou até pedindo para Nossa Senhora mandar uma brisa, porque esse calor aqui em Ponta Grossa também não é normal. Bem, o Padre Wilton me transferiu para Rondonópolis e me mandou junto a Santa Teresinha e disse assim: filha, eu preciso que você vá para Rondonópolis. Não é para trabalhar, não é para fazer coisa, mas você vai com uma missão e com uma bênção minha: amar aquele povo, amar o povo. É para isso que eu estou te mandando para Rondonópolis. Eu confesso para vocês que eu fui chorando. Imagina essa viagem daqui a Rondonópolis, parece que não acabava nunca. Gente, Rondonópolis é tão quente que 3 horas da manhã eu olhava no relógio, estava 33 graus. Eu digo que quem mora em Rondonópolis, Cuiabá, já tem um purgatório aqui na terra. Com certeza, quando morrer, Deus vai falar: não, vai direto para o céu. Agora é brisa, muita brisa. E Presidente Prudente também não fica muito para trás, né? Que calor que é o Retiro de Santa Teresinha. Então, em Maringá também é a cidade que a minha mãe mora. Todo janeiro eu vou de férias. Vou dizer para vocês, é muito quente. Mas Deus, Ele tinha um caminho com a irmã Zélia. Essa fundação dos missionários só aconteceu por causa dessa transferência e por causa da minha obediência. Fui para Rondonópolis para isso, para a fundação dos missionários de Santa Teresinha do Menino Jesus. E o que é ser um missionário de Santa Teresinha do Menino Jesus? Está aqui neste livrinho. É ser um adorador do Santíssimo Sacramento, é ter saudade do sacrário, é ter saudade da missa, é saber que se você coloca Deus em primeiro lugar, a palavra em primeiro lugar, tudo vem por acréscimo. Hoje eu digo para vocês que os missionários de Santa Teresinha é um consolo para Deus, porque eles adoram Jesus todo mês no período da novena. E graças aos missionários, amanhã nós vamos fazer já a oração de consagração daqueles que estão mais preparados, que já faz mais tempo que caminha com a novena, com a oração. Todo ano a gente vai fazer isso, preparando vocês para se consagrar a copiosa. Já temos vários consagrados leigos à copiosa redenção, que a irmã Neucia, aquela que fez a primeira parte hoje, que está comigo desde o começo do retiro de Santa Teresinha, ela também é a que cuida dos leigos consagrados, que hoje nós temos mais de 200 leigos consagrados à copiosa, que usam uma cruz menor, mas igual à nossa. Então é uma bênção isso. Eu creio que para o Padre Wilton é uma bênção, porque muitos missionários foram fazendo um caminho de adorador lá na sua paróquia, para entender que o carisma da copiosa redenção é recuperar dependentes químicos do álcool e da droga na adoração ao Santíssimo Sacramento. É necessário cooperar. Então a gente vai passar a vida inteira atribuindo nossos problemas para os outros. A partir do momento que eu assumo, eu preciso fazer mais, eu assumo de ir à missa todo dia, eu assumo de rezar meu rosário, eu assumo de nutrir a minha alma com a doutrina e com a força da palavra, a providência na palavra de Deus, a confiança de Abraão. Abraão caminha sem saber para onde vai, porque confia na promessa. Providência é obedecer antes de entender. Fala para o teu irmão, providência é isso, é obedecer antes de entender. A gente quer entender tudo para fazer, não. Obedece antes de fazer. Olha o que Deus disse para ele: sai da tua terra, está lá em Gênesis 12:1, e eu te mostrarei. Primeiro é necessário dar o passo, para Deus dar o chão para você pisar.
Sem esse passo, não tem como você enxergar. Aquele povo, ao sair do deserto, eles deram o passo de sair para ir para a terra prometida. Os que começaram a reclamar, morreram tudo no meio do caminho. Mas os que viram além, conseguiram passar o mar vermelho a pé enxuto. Confiar em isso. Esta palavra nos dá um grande ensinamento para nós. Depois, o maná no deserto. Deus provê aquilo que é para o dia, diariamente. O povo recebe o alimento um dia de cada vez, para aprender a depender de Deus. Deus não dá o tudo para nós, Deus dá pequenas porções, para a gente aprender a valorizar. Por isso, está lá em Êxodo 16, depois você pode ler. O povo recebe o maná para aquele dia. Cada um apanhará o necessário para o dia de hoje. Qual que é a lição? Quem quer guardar, acumular por medo, perde. Quem confia, recebe sempre. Veja a vasilha da viúva. Não acabou a farinha. Não acaba na vida daquele que ora. Se não tem, ora. Deus provê, Ele é o Senhor de tudo. Elias, alimentado por Deus, quando falta tudo, Deus envia corvos. E depois uma viúva pobre, que tem apenas um punhado de farinha. 1 Reis 17:14. A farinha da vasilha não se acabará. A farinha da vasilha da tua vida não vai se acabar. Creia nisso, é Deus que está falando. Não precisa acumular, não precisa ter medo. Mas o que vai ser do futuro, a Deus pertence. Viva o momento presente. As palavras de Jesus sobre confiança. Este é o coração da providência. Mateus capítulo 6. Não vos preocupeis, vosso Pai sabe do que precisa. O cristão não vive pela ansiedade, mas pela confiança filial. A providência na vida dos santos. Olhe para ela, Santa Teresinha, pequena via da confiança. Ela dizia: tudo é graça de Deus. Até ficar parado na rodovia é graça de Deus. Para treinar a tua paciência, treinar a tua vida de oração. Para Santa Teresinha, a providência não é apenas o extraordinário, mas cada detalhe da vida. Eu preciso enxergar que cada minuto do meu dia é uma providência de Deus. E vai ser providência daqui a alguns minutos, que você vai ficar numa fila para esperar a comida, sem agitação, sem correria. Ah, mas a comida vai estar frio. Ah, não está do jeito que eu quero. Não tem problema, é Deus treinando você para comer o que tem e dar glória a Deus, né? Sem reclamar. Está calor mesmo, né? Se tiver frio não tem problema, o frio fica morno, graças a Deus. Sem palavras, ele vive. São José, pai silencioso que confia. Sem palavras, ele vive o maior ato de fé. Recebe Jesus e Maria sem recursos, sem entender tudo, mas obedece e confia. A Virgem Maria, quando recebe a missão, o filho vai nascer, não tem um lugar para nascer, ela só tem a visão de Deus, ela confia. Está chegando o Natal, ela nos ensina, o presépio nos ensina a confiar na providência. São Vicente de Paula diz: a fé que não falta aos pobres. Sua obra nasceu sem dinheiro, mas ele sempre dizia: a providência nunca falta, mas às vezes gosta de ser esperada. Tem hora que a providência não falta, mas Deus treina a gente para espera, né? A gente espera um dia, não chega. Essas mulheres que estão esperando o marido, né? Ai, a providência não falta, mas faz 10 anos que está esperando o marido, né, Adriana, né? Amanda, não chega, mas vai chegar. No tempo de Deus ela vai chegar. Eu já estou profetizando que a Amanda vai casar logo, em nome de Jesus.
vai conhecer o marido hoje e amanhã já vai querer casar e já tem que estar pronta, né? Em nome de Jesus. Então, Santa Giana Beretta Mota, a coragem de confiar, confia no Pai que nunca abandona. Mostra que providência também é aceitar a vontade de Deus com amor. Aceitar a vontade de Deus com... Tem algumas mulheres que não casou ainda porque Deus está poupando elas do sofrimento, não é? Já está preparando melhor teu marido para trazer mais pronto. Então glorifique a Deus. Tudo tem mão de Deus. Ou está poupando os maridos. É, porque tem mulher difícil, viu? Tem uns homens que não casou ainda porque tem sentido, Padre Fernando. Então mostra que providência também é aceitar a vontade de Deus com amor. Bem, São Padre Pio, a fé na presença de Deus, ele ensinava: reza, espera e não se preocupa. Vamos repetir isso do Padre Pio? Fala para o teu irmão. De novo, reza, espera e não se preocupa. Em algum tempo a graça chega. Deus não desperdiça nenhuma Ave Maria que você rezou. A irmã, acordei 40 dias rezando com o Frei Gilson, pedindo, e nada. Está acumulado no coração de Deus. A hora que vir também se prepara. Vai vir muita coisa boa, né? Confiança prática. Providência não é só espiritual, envolve atitudes concretas. Confiar no hoje sem ansiedade pelo amanhã. Aceitar o momento presente como vontade de Deus. E uma forma de Deus antecipar o milagre é não reclamar. Aprender a agradecer a Deus por tudo. A gente tem a Lília aqui que casou, não tem muito tempo, vai fazer um ano, né? Dia 27, né? Olha como que memória boa da madrinha, hein? Essa Lília também veio fazer um retiro de silêncio comigo. E ela contou, que é o marido dela hoje. Contou dele, eu falei assim: minha filha, que você está esperando? Esse é teu marido. Vai atrás dele, pelo amor de Deus, não deixa passar a graça. E graças a Deus estão casados, para a glória de Deus. Aplauda a decisão dela, ela colaborou, cooperou com o Espírito Santo. Porque tem gente que também não coopera. Ah, mas ele não é o bem o que eu estou esperando. Ah, mas não é isso. Ah, mas ele tem esse defeito. Ah, perfeito, vocês vão encontrar só um, que foi o que eu encontrei: Jesus Cristo, filho de Davi. Os que estão na terra sempre têm um defeitinho. Diga para a tua irmã: se conforma. Se conforma. Não reclamar e agradecer. Oração constante. Quem confia, conversa com Deus. Fala todo dia com o Pai. Olha, eu estou esperando meu marido, você ainda não me atendeu. Olha, eu estou esperando meu filho. Olha, fala com Deus, lembra Ele. É Ele que disse: vós deveis manter viva a memória do Senhor. Fala com Deus. Ele disse em Isaías 62: não concedais a Ele descanso algum. Então fale o tempo inteiro: Senhor, o meu marido está perdido por aí. Eu vou rezar o responsório de Santo Antônio, que é para achar as coisas perdidas. Traga logo. Já que você quer tanto casar com um homem, ou com o homem quer casar com uma mulher, pede para Jesus trazer. E o que você deve rezar durante o dia nesse ato de entrega? Jesus, eu confio em vós. Olha aí para o teu irmão: Jesus, eu confio em vós. Pronto, é a oração que você vai fazer. Eu te entrego, Senhor, eu faço memória. Jesus, olhe para Ele: eu confio em vós. Bem, a providência não dispensa o esforço humano. Deus age, mas não faz por nós o que podemos fazer. Não adianta ficar com essa cara feia de sexta-feira da paixão. Não toma um banho, não tem um cheiro. Como você vai atrair um homem? Não escova os dentes.
precisa cooperar, mulher. Comprar uma roupa nova de vez em quando, fazer uma chapinha nesse cabelo que está bagunçado, passar um perfuminho, nem que for do Boticário, né? Para atrair este homem. Tem que usar de generosidade. Vestir como uma mulher cristã, não como uma mulher pagã. Não vai ser usando uma mini saia mostrando teus peitos que você vai atrair um homem, mas uma mulher de postura, que esconde o que é mais sagrado para despertar nele a curiosidade, nem que for na noite de núpcias de te ver. É assim. Cooperação. Se vestir, não precisa se vestir como uma religiosa, mas se veste como uma mulher, filha e amada de Deus. Pergunta para a tua irmã se entendeu. E as casadas, não é porque você casou que agora você não precisa mais de se arrumar. Não ande desleixada. Ah, mas meu marido se arruma, problema dele. Se vista como uma donzela, uma princesa. Acorda já com aquele sorriso. Peça para o Espírito Santo e diga para o teu marido: é tão bom estar 30 anos contigo, que se eu tivesse que escolher um marido de novo, eu escolheria você. De tão maravilhoso que você é. Esta realização, gente, eu estou fazendo 25 anos de Copiosa Redenção. Se pedisse para mim escolher uma congregação, eu escolheria Copiosa Redenção, porque eu sou feliz dentro dela, sou feliz. E não é porque eu sou religiosa que eu vou andar desleixada, com um véu rasgado, com uma blusa manchada. Não, eu tenho que ficar bonita para o meu esposo, Jesus, né? E como é bom, vocês também agradecem se eu estiver cheirosa, né? Se eu estiver cheia do Espírito Santo, é bom para vocês também. Então diga para o teu irmão: coopera, minha irmã, coopera. Generosidade. Quem confia, doa. Quem confia, doa. Pare de preguiça, mulher, de fazer uma comida gostosa para o teu marido. Faça uma comida caprichada. Eu duvido se ele vai te trocar, nem que for só pela comida, ele vai ficar com você. Homem gosta de comer bem, muito bem. Outra coisa que o homem gosta, que tem mulher que não gosta, é ter relação sexual. Nem que for por sacrifício, por penitência, oferece pela conversão da Copiosa, para que tenha vocações santas. Mas faça um ato de amor com o teu marido. Ah, estou com dor de cabeça. Manda essa dor de cabeça para outro canto. Toma água com a medalha milagrosa que eu vou dar para vocês. Tira do corpo a dor de cabeça e se coloca uma mulher viva para o teu marido. Porque senão você corre o risco de chegar no purgatório e ficar um tempinho lá. Deus vai falar assim: você cooperou com o teu marido para ele se masturbar, para ele pecar, porque você não foi uma mulher presente. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Não estou dizendo nada fora do equilíbrio, mas uma mulher que reza é uma mulher equilibrada. Um homem que reza é um homem equilibrado. Então olha para a tua irmã e diga: generosidade, minha irmã. Quem confia, doa. Os santos mostram que quem partilha nunca fica sem nada. Está lá em Lucas 6,38. Dai e vos será dado. Aceitação da vontade de Deus. Às vezes a providência não é o que pedimos, mas é o que realmente precisamos. Faça-se a sua vontade. Se você precisa, Deus vai lhe dar. Mas se aquilo vai te trazer um caminho de destruição, Deus não vai dar. Quais os sinais da providência? Diga para a tua irmã: já está terminando, coragem, está quase terminando. É que como eu vou fazer 25 anos, né, eu me sinto no direito de falar um pouco mais, né? Até porque depois não vou falar, então deixa eu falar tudo agora. Sinais da providência da nossa vida: portas que se abrem sem explicação, pessoas que aparecem na hora certa. Por exemplo, uma ligação da irmã Zélia do nada, né? Respondeu um recado no Instagram. É um milagre, não é? Pessoas que aparecem na hora certa, paz mesmo nas dificuldades,
o não de Deus que nos protege, situações que nos conduzem a algo maior, o testemunho de outros que confirmam que estamos no caminho certo. A providência não é coincidência, é mão de Deus disfarçada. A vida do cristão é conduzida por Deus. Viver na providência é viver livre, sem medo, com confiança que Deus não vai deixar faltar para nós nada. Que você neste momento possa aprender as palavras de Nossa Senhora: o Senhor fez em mim maravilhas, porque santo, santo é o seu nome. Então, se eu creio, Deus pode me surpreender nesse retiro? Pode usar de um irmão que está aqui. De repente você vai ganhar um terço bonito no meio do caminho. Pode usar de alguém que está aqui para te dar um livro. Ganhou uma rosa. O ano passado eu disse que esse ano nós iríamos trazer mudas de rosa para plantar nessa chácara. Era o presente de Santa Teresinha para este ano. Só um rapaz lembrou de trazer. Mas vocês não estão isentos, não. Vocês vão dar um jeito de mandar essa rosa para essa chácara. Diga para o teu irmão, vai ser providência. Você vai criar um jeito de providência. As plantas que estão aqui não é para levar para casa. Eu estou amarrando as orquídeas nas árvores. Não é para arrancar e levar para tua casa, é para trazer mais orquídea. É para deixar essa casa de Deus bonita. Para quem? Para mim, que nem fico aqui, não vai. Para você, que vai estar sempre nessa chácara. Olha para o teu irmão e diga: isso é providência também. Fica de pé, meu irmão.